Filipenses, capítulo do número 4, versículo do número 9. Diz assim a palavra do Senhor, foram rápidos, João. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso o quê? Isso o quê? Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa era a exortação, uma das que o apóstolo Paulo deixa à igreja de Filipenses, que aquilo que esse povo ouviu fazer, aquilo que aquele povo tinha aprendido dele, que esse povo fizesse o quê? Que esse povo fizesse o quê? Amém, fizesse o mesmo. Está aí o texto, igreja. Aquilo que me ouvistes, aquilo que recebestes, isso fazei o quê? Replicai aquilo que vocês receberam, ouviram, etc. e etc. Essa é uma das formas, veja aí, de se criar doutrina. Essa é uma das formas de se realizar, aplicar uma doutrina no meio de uma comunidade. Aleluia. Que é o quê? Que é replicar a visão daquela pessoa que Deus colocou diante de ti. Então Paulo vai dizer a eles: não inventem, não façam o quê? Não inventem, não criem nada, simplesmente o quê? Façam o que recebestes, o que ouvistes e o que vistes. Hello? Quer dizer que uma coisa muito importante aqui é que para aplicar alguma doutrina, para estabelecer algum princípio, não basta só eu falar, não basta só vocês ouvirem, é preciso que em mim também seja quê? Visto. Hello? Então eu não vou poder exortar sobre dízimo se eu não sou o quê? Dizimista. Eu não vou poder exortar sobre perdão se eu não faço o quê? Se eu não perdoo. Eu não vou poder exortar sobre amor se eu não faço o quê? Se eu não amo as pessoas, se eu não amo o meu próximo. Hello? Eu não vou poder pregar contra fofoca se eu sou fofoqueiro pro max. Hello? Então não basta só fazer o que vocês me ouviram falar, mas aqui há uma responsabilidade sobre o mensageiro, que é: o mensageiro também precisa viver o que ele fala. Hello? O que ele prega, o que ele ensina, o que ele instrui. Mas aqui o que o pastor quer trazer é o princípio base para se criar doutrina. É replicar o que você ouve. Quando você vai para uma empresa, já falei aqui a semana passada, a empresa tem valores, na tua casa tem os teus valores. Não pega os valores da tua casa e leva para onde? Para a tua empresa. Chega na empresa e viva, reproduza os valores do quê? Da empresa. Eu trabalhei no banco A, agora estou no banco B. Ambos podem ser bancos, mas você vai perceber que haverá sempre uma distinção nos valores que norteiam cada banco. Eu trabalhei numa petrolífera, agora estou na outra. Vai ter alguma coisa que vai ser diferente no modus operandi de cada uma. Então você não combate, você não é contra, você abraça. Porque às vezes percebeu-se que aquilo que estabelecemos aqui, e obviamente que as visões elas evoluem, mas naquela fase poderá se perceber que aquilo é o que nós precisamos para definir a nossa marca. Vou falar um exemplo bem prático. Eu gosto dos exemplos terra a terra. Padarias. Vocês já devem ter entrado para todos os tipos de padaria. Digam amém. E vocês entraram para padarias rascas e entraram para padarias o quê? Super excelentes. Amém ou não amém? Mas em todos os lugares estavam a fazer o quê? A vender pão. Alguém está pensando: eu só quero vender pão. O povo gosta de pão, eles vão comprar pão, vamos entregar o pão. Mas alguém não está pensando só em vender pão. Está pensando em vender pão, mas num ambiente excelente, num ambiente limpo, num ambiente organizado. Porque pão tem em todo lugar, mas cada lugar que vendem pão tem os valores que norteiam aquela organização. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então vamos lá, o princípio do serviço, João capítulo do número 13. João capítulo do número 13. Versículo do número 1. João capítulo do número 13. Já lá estamos?
Diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, fez o quê? Amou-os até ao fim. E acabado a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, vamos lá? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, fez o que? Cingiu-se, vamos lá. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás o quê? Depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Pastora, se a pastora conseguir mudar, pode fazer rápido e mandar em outra, amém? Digam só o que eu pedi à pastora, por favor. Porque bem sabia ele que o havia de quê? De trair, por isso disse: nem todos estás limpos. Vamos lá, vamos lá. Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, fiz o quê? Vos lavei os pés, vós deveis também lavar o quê? Os pés uns aos outros. Mas não vai dar, porque eu estou a usar. Pode ficar como está, eu estou a usar. Porque eu vos dei o exemplo, porque como eu vos fiz, façais o quê? Vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Fechamos aqui. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se... A palavra bem-aventurado significa o quê? Vamos lá. Abençoados, benditos. Se vocês fizerem essas coisas, vocês serão abençoados. Podemos voltar para o versículo 16? Versículo 16. Eu quero que toda a igreja leia, por favor, no nome de Jesus. Do que aquele que o enviou. Então veja aí. Versículo 16, o que Jesus está tentando dizer a eles é a mesma coisa que falou nos versículos anteriores. Se eu Cristo fiz, vocês também devem fazer. O que essa passagem nos traz a entender? Anotem aí. Primeiramente, essa passagem nos traz o exemplo de uma liderança servidora. Hello? Essa passagem nos traz o exemplo de uma liderança servidora. Porque Jesus ele vai afirmar aos seus discípulos que eu sou o vosso mestre. Eu sou o vosso líder. Hello? Eu sou, aqui se eu posso usar essa palavra, a autoridade acima de vocês. Mas vocês veem que mesmo na minha posição de liderança, eu não me arrogo do fato de ser vosso líder para não servir. Vocês veem que mesmo na minha posição de liderança, eu ainda sou servo. Vocês veem que mesmo na minha posição de liderança, eu ainda vos sirvo. Por quê? Porque Jesus poderia muito facilmente dizer: Judas, lave os pés de todos. Jesus poderia dizer ao próprio Pedro, que vendo Jesus lavar os pés dos outros, disse: vais lavar o de todos, mas a mim não.
Jesus podia dizer, então Pedro, tu ficas com a responsabilidade de o quê? De lavar os pés de todos os outros. Mas havia um princípio, e nós aqui estamos na fase transitória da vida de Jesus. Ele estava próximo de ser entregue, crucificado e etc, etc. E havia um princípio que Jesus queria deixar como base fundamental para os seus discípulos. Que princípio era esse? O princípio de que não importa quem tu és, nem que posição te encontras, não deixe de fazer o quê? De servir. O princípio que Jesus queria ensinar aos discípulos é: sirvam independentemente do vosso nome, independentemente do vosso cargo, independentemente do vosso título, independentemente do money que vocês tenham na conta. Não sejam só servos, mas sejam bons servos. Porque naquela altura, lavar os pés, primeiro era um princípio que fazia parte da cultura, mas era uma responsabilidade que cabia aos serviçais. Vocês estão aqui? Lavar os pés das visitas era uma responsabilidade que cabia aos trabalhadores da casa. Era uma responsabilidade que cabia aos servos. Não era responsabilidade de alguém como Jesus, Senhor, lavar os pés de quem? Das pessoas. Vocês se lembram que Jesus vai para a casa de um certo homem e chegou uma certa mulher que lhe lavou os pés com unguento e lhe limpava os pés com os seus cabelos? E o que é que Jesus reclamou quando disseram: se esse era profeta, não deixaria essa mulher lhe lavar? Se ele de fato fosse profeta, saberia quem ela é. Qual foi a resposta de Jesus? Sim, todavia eu entrei para a tua casa, mas não me deste o quê? Água para me lavar. Não me deste água para me lavar. Então, era um princípio que fazia parte do quê? Da cultura dos judeus. Só que essa responsabilidade não era do Senhor. Quer dizer que Jesus, ao entrar para a casa desse homem, poderia vir um trabalhador desse homem, um servo desse homem, ou o filho mais novo desse homem, ou a filha mais nova desse homem. E em alguns outros casos, o senhor, dono da casa, trazia simplesmente os meios, a visita lavava-se a ele mesmo e limpava-se a ele mesmo. Mas Jesus queria deixar uma lição aqui aos seus discípulos, que era a lição de que, independentemente da sua posição, nós todos devemos fazer o quê? Servir. Então, ao fazer isso, Jesus quebrou tradições, Jesus quebrou conceitos, Jesus quebrou o ego. Jesus quebrou o ego. Jesus deixou uma grande lição. Jesus estabeleceu um novo princípio, um novo valor. Jesus, inclusive, a fazer isso, gerou algumas contradições. Por isso é que nós vemos o choque na pessoa de Pedro, quando veio o mestre a lavar os pés de quem? Dos seus servos. Na concepção de Pedro, que não estava errada, de acordo com a cultura, os servos deviam lavar quem? Os pés do mestre. Mas se eu, versículo 17, vamos lá. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Veja aí, não só, vocês lembram do capítulo que nós lemos no princípio? Que Paulo dizia para a igreja de Filipenses que não bastava só ouvir, mas fazer o que lhe viram fazer. O que Jesus está dizendo aqui aos discípulos? Não só basta saber, vocês vão ser abençoados se principalmente o quê? Vamos lá, igreja, eu preciso ouvir vozes aqui. Se principalmente, tem que meter o carrinho do chá, fica na entrada agora, mas com café só. As pessoas estão entrando, vamos acordar, meu povo. Não basta somente o quê? Saber. É necessário aplicar aquilo que nós... É ali onde está a nossa bênção. É ali onde está a nossa recompensa. Ou seja, é ali onde está o galardão do serviço. Não só quando eu sei que servir libera um grande galardão, mas quando acima de tudo eu me proponho a fazer o quê? A servir. Porque eu vou ser sincero convosco, amados do Senhor, tem muita coisa que a gente sabe, mas que a gente não faz de forma eficaz. Tem muita coisa que a gente sabe, mas que a gente não aplica.
Tem muita coisa que a gente sabe, eu me coloco nessa posição também, mas que a gente não executa. E aquilo que nós sabemos e não executamos não gera, não libera para nós os benefícios que estão conectados a essas coisas. Então Jesus vai dizer: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, abençoados vocês serão, não só pelo saber, mas porque cumprem, porque aplicam, porque realizam, porque materializam. Marcos capítulo número 10, versículo número 43, bem rápido. Marcos 10, 43. Quem já lá está, me dá um amém? Glória a Deus. O que é que está escrito? Toda a igreja, 43 a 44, 1, 2, 3. Mais uma vez, vamos já para o 44. Mais uma vez. Aham. Antes, não tenham pressa, caminhem comigo. Antes, qualquer entre nós aqui, X, que quer ser grande, terá de ser o quê? Servo. Eu quero ser um grande empresário, você tem que ser servo. Quero ser um grande líder, você tem que ser servo. Eu quero ser um diretor, um CEO, um administrador, um PCA. Você tem que aprender acima de tudo a ser o quê? Servo. E ouça o que eu vou falar. Não ser só servo, mas ser um bom servo. Porque nós vamos ver aqui a nada. A Bíblia fala de alguns servos. E Jesus chegou para um indivíduo que recebeu alguns talentos e disse: servo bom e fiel. Mas houveram aqueles que receberam o nome de servos que? Infiéis. Então não basta só servir, porque nós podemos servir mal. Vocês estão aqui comigo? Nós podemos servir mal. Ouça o que eu vou falar. Nessa vida, na jornada da vida, se destacarão aqueles que servem e servem bem. É por isso que nessa igreja nós não pregamos só serviço, mas pregamos serviço com excelência. Porque não é só sobre servir, é servir com qualidade, é servir com distinção. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. 44 agora. Mas entre vós 44. Vamos lá. Aham. Leia os dois, 43 e 44. Aham. Será sempre servo de todos. Anote aí o que a Bíblia nos quer ensinar com essa passagem. O segredo para a grandeza de todo homem é ser um bom servo. Todo aquele que estiver debaixo do alcance da minha voz e diga: eu quero ser Senhor, e aqui a palavra Senhor é: eu quero ser grande, eu quero ser distinto, eu quero ser destacado em alguma coisa que você faz. Coloque na sua cabeça que o segredo para alcançarmos a grandeza que ansiamos em algum segmento da nossa vida é, em primeiro lugar, sermos servos. O segredo para a grandeza é sermos servos. Na verdade, a maior grandeza de um homem está no servir. É isso que Jesus está a ensinar. A maior grandeza no homem está no servir e no serviço que ele presta às pessoas à sua volta. Vamos ser sinceros, amados do Senhor. Não é algo bonito quando nós vemos alguém que tem um carro bom, que tem uma posição boa, que veste-se bem, que cheira bem, que é distinto na sociedade, mas que você percebe que caiu uma zungueira, ele desceu para ajudar a levantar a bacia. Alguém precisou de alguma coisa, ele estava lá naquele lugar. Teve uma situação de um colaborador, ele podia mandar o chefe dos recursos humanos, podia mandar ação social, ele próprio saiu, todo mundo: uau, o PCA veio. Mas veja,
Eu não estou a falar daquelas pessoas que vão, posso usar a palavra que eu quero usar? Que vão pelo flex, que vão pela imagem, que vão pela filmagem, mas que vão visitar o colaborador pelo amor, pelo serviço, pela humanidade que ainda está viva neles. Não é algo bonito de se ver? Porque desculpa o que eu vou falar, amados do Senhor, nós estamos, e não tem mal nenhum cobrar, mas nós estamos numa dispensação que quase tudo que as pessoas se propõem fazer tem um preço. Preciso que tu faças isso para mim, X. Preciso que tu me ajudes com aquilo, Y. Preciso que e tal, Y. As pessoas estão a desaprender. Eu percebo que é um pouco dos próprios sinais dos fins. Mas existem aqueles que Jesus apontou para continuarem a ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Porque o fato de nós estarmos no final do fim, ou próximo do fim, com os sinais do fim, não significa que ímpios e justos vão ter que parecer ser a mesma coisa. Porque a Bíblia fala, por exemplo, um dos sinais é que o amor de muitos, mas não o amor de todos. Então não significa que todos têm que perder o amor para Jesus voltar. Até porque se todos perderam o amor para Jesus voltar, ninguém vai subir. Então, vai se esfriar o amor de muitos, mas não vai se esfriar o amor de quem? De todos. Muitos vão ficar indiferentes, mas nem todos vão ficar indiferentes. Muitos vão ser maus, mas nem todos vão ser maus. Muitas nações vão lutar, vão guerrear, vão combater, mas nem todas as nações vão combater. Muitos filhos vão se virar contra pais, muitos pais vão se virar contra os filhos, mas nem todos os filhos terão de fazer o quê? De se virar contra os pais. A promessa ou a profecia não é que todos, a profecia é que muitos. E aqueles que foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo, eles vão ter que ficar na contramão das coisas negativas. Os valores com os quais nos vamos mover terão de ser completamente diferentes. E essa distinção tem que ser clara. Completamente diferente do que os valores que norteiam a vida dos ímpios. Porque se nós estivermos a fazer tudo o que todos fazem, não haverá diferença entre sal, entre luz, entre nós e entre os outros. Hello? Então não serão todos, mas serão muitos, serão alguns. E nós vemos aqui nessa igreja para exatamente levantar o pilar da diferença. Que nós sejamos aqueles que no meio da falta de amor, na falta de honra, da falta de serviço, que nós possamos ser um pilar de diferença na nação angolana e não só. Aquele que quiser ser o maior terá que estar disposto, a ser o quê? O servo de todos. Por quê, pastor? Porque se o mestre servia, nós temos que fazer o quê? Nós temos que servir. Porque uma das coisas que nós como cristãos somos apontados é que nós somos discípulos de Jesus. Eu sei que vocês são inteligentes. Discípulo significa o quê? Seguidor, mas quê? Imitador. Discípulo é replicador. Hello? O discípulo não cria a doutrina dele, não cria a ideia dele, não cria a política dele, não cria o pensamento dele. Ele replica aquilo que ele vê o quê? O mestre fazer. Então, se o mestre servia, nós como seus discípulos temos que fazer o quê? Servir. E servir bem. Você tem um Jesus que é todo poderoso e que algumas vezes esteve disposto a sair de lugares que estava, mesmo tendo o poder de liberar só uma palavra. Teve a predisposição de sair de lugares que estava, de acordar mais cedo, deixar de comer, deixar de descansar, para ir curar alguém. Você tem um Jesus que tinha o poder de liberar uma palavra, e a palavra ia ao encontro da circunstância e da situação, mas ainda assim apanhava barco para ir para uma cidade, para libertar um endemoniado. O que é isso? Serviço. Mas não é qualquer tipo de serviço. Não, eu quero estar lá para ver como é que isso está a ser feito. Eu quero estar lá para ver como é que está a ser conduzido. Eu quero estar lá para participar da condução desse processo. Porque uma palavra de Jesus podia chegar aonde quer que fosse e gerar o resultado pelo qual a palavra foi liberada. Mas houveram vezes que ele se movia. Será que quando lhe disseram que Lázaro estava doente, ele não podia falar uma palavra e Lázaro seria curado? Será que quando ele próprio disse depois aos discípulos, não, Lázaro vai morrer, e essa morte é para a glória do Senhor, ele não podia liberar uma palavra e Lázaro ressuscitar? Ele voltou da peregrinação dele,
voltou da jornada dele para ir dizer: Lázaro, sai para fora. Hello? Quando acordou numa certa manhã e percebeu pelo Espírito que tinha que ir a Gadara para a libertação do endemoniado, será que Jesus, de onde estava, se ele liberasse uma palavra, obviamente que tem um impacto da produção do milagre presencial, mas se ele liberasse uma palavra e dissesse aos ares que os demônios que estão no corpo daquele indivíduo do outro lado do oceano, que saíssem daquele corpo, será que esses demônios não sairiam? Sairiam. Mas a questão não é só, veja aí, a questão não é só entregar, a questão está na forma como entregamos. A questão não é só fazer, a questão está na forma como fazemos. Porque vocês são inteligentes, vocês têm a capacidade de perceber, seja na igreja, seja num restaurante, seja num lugar qualquer, quando alguém está a fazer algo com gozo, com gosto, com agrado, independentemente da remuneração. Quantos de nós já fomos para restaurantes e que percebemos que esse garçom não está nem um pouco interessado a trabalhar? E quantos de nós já fomos para restaurantes que achamos que o garçom estava a exagerar na qualidade do serviço? Quantos de nós? Você percebia que não era só um servir uma água, não era só um servir um prato de comida, não era só isso, não, era a forma como ele fazia. E o que é que nós percebemos? Que esses se destacam em detrimento de quem? Dos outros. E a outra coisa que nós percebemos, veja aí, Jesus disse: se vocês fizerem essas coisas, servirem, vocês vão ser o quê? Abençoados. E o que é que nós percebemos? Que você deixa a gorjeta, e às vezes boa gorjeta, para quem? Para o garçom que... Não é só para o garçom. Para o garçom que te serve, porque há garçons que você nem quer saber dele. Há garçons que você está com medo de receber a comida que ele está a trazer. Que está moado, carrancudo, parece que alguém lhe obrigou a ficar ali. Mas há outros que você percebe que a energia, a felicidade, a excelência do serviço, e às vezes é o último dinheiro para pagar a conta, e você tem que raspar para tirar pelo menos 1.000, 2.000, 5.000, para deixar para aquele indivíduo. E por que o pastor está a falar da questão do garçom? Porque há um servo de Deus que numa das suas analogias, ele compara, e nós vamos ver isso daqui a nada também, Jesus falando sobre isso. Ele compara os ministros da palavra, os ministros de Deus, como os garçons. Alguém diga: por quê, pastor? Porque no restaurante você está sentado e o garçom é que está andando de um lado para o outro para te entregar alguma coisa. Na igreja vocês estão sentados e o pastor é que está de pé para pregar, para ministrar, para poder entregar alguma coisa. O que é que isso faz de nós? Isso faz de nós servos. Aliás, nós quando vemos aqui, nós somos chamados de quê? Servos de Deus. Mas sabe como é que nós servimos a Deus? Servindo, vamos lá, servindo as pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. É por isso que quando vocês ligam e dizem assim: queremos falar contigo amanhã, nós temos que vir amanhã. Vocês já deram conta que vocês é que mandam? Pastor, quinta-feira quero sentar com o pastor. Tá bem, vou sentar contigo, chefe. Pastor, domingo no final do culto preciso que me dê um tempo. Tá bem, chefe, domingo no final do culto eu faço o quê? Te darei um tempo. Pastor, preciso que venhas orar para a inauguração da minha loja. Tá bem, chefe, quando é que é? Na próxima semana. Tá bem, eu vou estar lá. Hello? Porque nós somos o que? Servos. E nós servimos a Deus servindo as pessoas. Isso leva-nos para um questionamento: quem é que você serve? Você que está aqui nesse lugar tem que se perguntar: quem eu sirvo? Será que eu sirvo alguém? Será que eu sirvo bem? Esse será que eu sirvo bem é como eu sirvo. Quem eu sirvo? Quantas pessoas eu sirvo? Qual é a qualidade do serviço que eu faço? O quê? Que eu apresento às pessoas. E a pergunta mais importante no final de todas é: será que eu ainda tenho a predisposição de continuar a servir? Veja aí, não só de continuar a servir, mas de incrementar a qualidade do nosso serviço.
Porque você vai perceber que Jesus começa servindo uma pequena comunidade, um pequeno grupo. E daqui a nada Jesus está servindo quase toda a nação. Pastor, não percebe o que o pastor quis dizer com isso? É que a qualidade do teu serviço, ela não deve diminuir porque te magoaram. Porque ouça o que eu vou falar, vão te magoar, nesse mundo vão te magoar muito. Ah, você não sabe isso? Nesse mundo vão te magoar muito. Eu me magoo. Se tivesse que desistir de pregar, se calhar em 2020, 2021. Porque a mim também magoam. A Jesus não magoaram. Beuzebu, feiticeiro, falso profeta. Hello? Quem te deu esse poder? Quem te deu essa autoridade? Eu que estou a curar, estou a vos dar pão. Não deviam tirar proveito. Começaram a lhe atacar. Começaram a lhe acusar. Vão te magoar. Você vai ser incompreendido pelas pessoas, atacado pelas pessoas, mas isso não pode, ouça, mudar ou interferir no quê? Na qualidade do teu serviço. Não pode interferir na qualidade do teu serviço, de tal maneira que quanto mais atacavam Jesus, parece que ele ampliava cada vez mais o campo dele de atuação. Se eu só estava operando numa cidade, daqui a nada ele começou a viajar para operar em outras cidades. No serviço vão te magoar, na igreja vão te magoar. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, porque aqui vão te magoar. E se calhar a primeira pessoa que vai te magoar serei eu. E vocês não disseram amém por quê? Eu posso te magoar. Eu sou humano como vocês, eu sou falho. Eu poderei te magoar com as minhas ações, poderei te magoar com as minhas atitudes, poderei te magoar. Não olha para o lado direito. Esse irmão, essa irmã que está no teu lado direito, não olha, não olhes. Poderá te magoar em extremo. Hello? A do lado esquerdo podes olhar. Olha para do lado esquerdo. Esse irmão do lado esquerdo poderá te magoar. Eu poderei te magoar. Os irmãos aqui poderão te magoar. No serviço, os colegas poderão te magoar. Os teus próprios irmãos, vai conversar com José e ele vai te contar. Os teus próprios irmãos poderão fazer o quê? Te magoar. Mas ouça o que eu vou falar. Quem é bom é bom. A tua essência não pode mudar por conta da essência dos outros, do comportamento dos outros, da postura dos outros, da incompreensão dos outros. Quem é bom é bom. Quem é servo é servo. Quem serve continua fazendo o quê? Continue servindo. Nós não podemos mudar a nossa essência por causa de quem. A nossa essência, no sentido positivo, ela deve permanecer imaculada. E veja, só mantém a essência imaculada quem tem a convicção daquilo que faz, quem entende o propósito que o motiva a fazer o que faz. Quem percebe o propósito que o motiva a quê? A fazer o que ele faz. Anote aí. Servir devotamente ao Senhor gera promoção. Porque nós acabamos de ver Jesus dizendo: aquele que quiser ser o maior, ele vai ter que ser o quê? Servo de todos. Então, se você quer ser grande na jornada da vida, você deverá ser servo de todos. Sirva as pessoas. Servir devotamente gera promoção. Anote um outro pensamento. Servir devotamente gera grandeza e distinção. Servir devotamente gera promoção. Servir devotamente gera grandeza e promoção. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que no segmento profissional, nenhuma organização, a não ser que você tenha um padrinho na cozinha, obviamente, ninguém promove o colaborador mau. Hello? Ninguém promove o quê? O colaborador mau. Normalmente é promovido o colaborador que os líderes perceberam que se destacou no meio de quem? Dos outros. Entregou pontualmente os serviços,
não é? Entregou a tempo o relatório, entregou com qualidade, entregou com excelência. Aquele colaborador que os líderes percebem que até entrega mais do que se requer. Pediram-lhe 1, ele deu 4. Pediram-lhe 3, ele chegou até 7. E quando os conselhos, as direções, os diretores, os administradores, os PCAs tomam ou sentam-se para tomar decisões, normalmente nunca vem para a mesa o rabugento. Nunca vem para a mesa o nome do rabugento, o nome do amuado, o nome do conflituoso, o nome do problemático, o nome do atrasado. Normalmente sempre vem para a mesa o nome de quem? De quem serve bem. Precisamos de alguém para aquela categoria. E eles colocam nomes e vão riscando: Joaquina, Maria, Mônica, Pedro. Porque servir bem gera o quê? Promoção. As organizações não promovem qualquer tipo de pessoa. As organizações estão a procurar aquelas pessoas que servem bem. Porque veja, uma das coisas que a promoção do indivíduo traz é também promoção para a organização. Porque quando nós promovemos alguém a diretor, nós estamos a promover alguém que acreditamos que vai elevar o quê? O serviço da organização. Então a promoção do indivíduo também é promoção para quem? Para a organização. Por isso é que as organizações não promovem qualquer pessoa. As organizações promovem aqueles que se destacam na qualidade do serviço. Na jornada da vida, se eu e você quisermos continuar a romper e a crescer, a sermos promovidos pelos céus, a sermos promovidos pelos homens e a sermos distintos na jornada da nossa vida, nós precisamos aprender a servir e a servir bem no nome de Jesus Cristo. E o Deus que recompensa aqueles que bem servem, que Ele possa te recompensar no nome de Jesus Cristo. Que Ele possa te abençoar no nome de Jesus Cristo. Que Ele possa trazer sobre a tua vida o galardão associado à qualidade excelente do teu serviço. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém? Filipenses capítulo número 2, vamos lá. Versículo número 5, bem rápido. Filipenses 2:5. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que o quê? Que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, em outras versões diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer que ele já estava aqui, diferente do diabo que estava aqui, e quis pular etapas e ficar aqui. Jesus já estava aqui, mas não se arrogou ser maior do que aquele que estava aqui. Esvaziou-se a si mesmo, tomando o quê? A forma de servo. Que haja em nós o mesmo sentimento que estava em Jesus, que era grande, que era distinto, que era glorioso, mas ainda assim não quis achar-se e declarar que eu sou glorioso. Ele desceu em forma de servo. O que é que Paulo está a pregar para eles? Sejam como Jesus. E como é que Jesus era? Servo. Sirvam. Mas esvaziou-se, despiu-se da glória, despiu-se do reinado, despiu-se do trono, despiu-se da grandeza, tomando a forma de servo. Fazendo-se o quê? Fazendo-se semelhante aos homens. Vamos lá. E achado na forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Próximo versículo. Por isso também Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele desceu. Por que Deus o exaltou? Porque ele já era grande e ele foi servo. Ele aceitou ser servo. Então Deus, na sua glória, ele questionou-se a si mesmo: o que eu tenho que fazer para esse meu filho, que mesmo sendo meu filho, decidiu descer para servir. Por isso também Deus o exaltou, não de qualquer forma, mas de forma soberana. E lhe deu, se lhe deu é porque ele não tinha. A recompensa do serviço de Jesus está no nome que ele granjeou.
e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Anote aí, servir gera promoção e grandeza. Porque Isaías, ele traz-nos a revelação de que estavam num certo conselho e Deus precisava de um salvador, de um libertador, de alguém que viesse para o povo. E o pai perguntou: a quem enviarei? Jesus disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Como assim lhe foi dado o nome? No antigo tempo, as dispensações bíblicas, elas têm atuações e operações diferentes. No antigo tempo, antes de Jesus, ninguém orava em nome de Jesus. Ninguém expulsava demônios em nome de Jesus. Inclusive os judeus, eles já faziam aquilo que se chama exorcismo. Vocês sabiam que os judeus já expulsavam demônios antes de Jesus vir para a terra? A prática de expulsar demônios já é uma prática antiga, é antes do tempo de Jesus. É por isso que quando eles vissem Jesus expulsar demônios, eles não falavam contra a prática, porque eles faziam. Eles questionavam a autoridade. Com que autoridade é que faz isso? Por quê? Porque o exorcismo dos judeus, os demônios demoravam mais tempo para sair. Em nome do Senhor eu desconjuro. Em nome do Senhor eu desconjuro. Vocês já ouviram falar essa expressão, né? É o que eles faziam. Eu desconjuro em nome do Senhor. Agora vem Jesus, que está trabalhando no processo para ganhar o quê? O nome. Então eles não eram contra a prática. Eles nunca atacaram Jesus dizendo: não expulses demônio. Eles nunca atacaram Jesus dizendo para não expulsar demônios, porque os judeus também expulsavam demônios. A questão deles era a autoridade com a qual ele fazia o que ele fazia. O que o pastor quer dizer com isso? Que lá atrás, antes de Cristo, não existia o poder do nome de Jesus para fazer milagre algum. Mas quando Jesus veio para servir, Deus olhou a dimensão do serviço do seu filho e disse: a forma de abençoar, de compensar pela qualidade do serviço que ele está a prestar, morrer para a redenção das pessoas, morrer para a salvação da humanidade, para recompensar a qualidade do seu serviço. Não, ouça, Jesus não pode voltar aqui da mesma forma como saiu. Ele tem que voltar com um outro peso, ele tem que voltar com uma outra glória, ele tem que voltar com algum benefício pelo serviço excelente que ele prestou. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou lhe dar agora um nome que vai estar acima de todo nome. Quando os meus filhos falarem doença sai em nome de Jesus, ela vai ter que sair. Quando os meus filhos quebrarem maldições em nome de Jesus, ela vai ter que ser quebrada. Quando meus filhos disserem portas se abram em nome de Jesus, elas vão ter que se abrir. Mas a questão central aqui é: como Jesus granjeou esse nome? Servindo. Você só tem uns camilhões na conta bancária e já acha, como se diz na gíria, que tem um rei na barriga. Hello? Uns camilhões. Na minha terra, camilhões significa poucos milhões. Hello? Uns cacarritos, coisas da terra. Eu não posso participar deste lugar. Esse lugar. Não contem comigo para isto. Ai, tanto barulho destas igrejas evangélicas. Cuidado. Jesus era Deus glorioso e desceu para ser servo. Serviço gera promoção. Ele não tinha esse nome, mas quando ele veio servir, ele fez o quê? Granjeou esse nome. Ou seja, o nome de Jesus só ganha impacto e distinção depois dele se predispor a descer em forma de servo. Em forma de servo. Quer dizer, amados do Senhor, que muitas das promoções que estamos à procura para a jornada da nossa vida estão, veja aí, no serviço que nós talvez não estamos a prestar da melhor forma. Porque a questão aqui não é só servir, é como servimos. É a qualidade do serviço que damos. É a qualidade do serviço que entregamos. Não cozinha para mim a murmurar. Não faz essa comida. Não sirva a murmurar. Faça com o coração aberto.
Porque o maior galardão no serviço não está na pessoa que estamos a servir. O maior galardão do serviço está da pessoa que serve. O maior galardão no serviço está na pessoa, ou para a pessoa que faz o quê? Que serve. Antes de Jesus ter vindo à terra, os profetas falavam. Mas veja que mesmo a compreensão daquilo que os profetas falavam, nem todos tinham. Então Jesus ainda não teve um impacto até efetivamente morrer e ressuscitar. Que serviço é esse? Meu filho, a tua missão é ir morrer pelo Elcio. Tua missão é morrer pelo Francisco. A tua missão é morrer pelo Pedro, é morrer pelo Domingos. E Jesus aceitar isso sem reclamar, sem murmurar. E a Bíblia dá a entender, e aliás na sua Bíblia, os dias que vivemos damos a entender que o serviço de Jesus deu impacto ao nome de Jesus. O serviço prestado por Jesus deu o quê? Impacto ao nome de Jesus. Deu impacto à pessoa de Jesus. O que o pastor quer dizer com isso? Que todo homem que quer gerar impacto na terra, ele precisa ser um bom servo. Ouça o que eu vou falar e eu falo sempre nessa igreja. Deus não te colocou aqui nesse mundo para ser estatística. Eu vim para esse mundo para ser mais uma cotação. Não, mais um. Naquele bairro tem um pai, uma mãe, X filhos. Não, eu não vim para ser número. Eu vim para fazer alguma coisa. Mas agora a questão é, amados no Senhor, como é que queremos fazer aquilo que viemos fazer? Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer que a história fale de ti ou sobre ti? Sou mais uma vendedora? Sou mais uma comerciante? Sou mais um funcionário público? Ou você quer que a história, quando os livros da história forem abertos para falar sobre o teu nome, que se fale de um homem, de uma mulher de impacto? E o impacto do homem, ouça o que eu vou falar, está na qualidade do serviço que ele presta às pessoas. O impacto dos homens está na qualidade, para nós somos discípulos, do serviço que prestamos ao reino. Vamos lá, Lucas capítulo número 22. Versículo 27. Quem já lá está, me dá um amém. Glória a Deus. Leia, filha, faz favor. Lucas 22, 27. Aham. Veja aí. Eu falei para os do garçom, não é? A pergunta de Jesus para eles é: quem é o maior? O que está à mesa? O que está à mesa ou quem? Aquele que serve. E a resposta óbvia de todos, inclusive a nossa, seria que o maior quem é? O que está à mesa. Eu estou aqui no restaurante, eu estou a falar, garçom, água. Não é assim que vocês chamam? Coca-Cola com gelo e limão. Picanha. Ele se move ao som da minha voz. Como alguns gostam de fazer. Eu aqui sou o patrão dele. Eu é que estou a lhe fazer o salário. Ananás com canela. Petit gâteau. A pergunta de Jesus é: qual é? A resposta óbvia de todos nós seria: o maior é o que está à mesa. Até porque na cultura angolana, quando você chega no restaurante, se você não encontrar um garçom treinado, bem treinado, ele não vai te chamar de senhor ou de senhora, ele vai te chamar de quê? Chefe ou os. Se você não encontrar um garçom bem treinado, ele não vai dizer bom dia minha senhora, bom dia meu senhor. Ele vai te chamar logo de boss. Boss vai querer o quê? E aqui já contei algo. Os garçons que chamam boss não são bem treinados. O
correto seria tratar a pessoa pelo nome de, ou pelo título de senhor, senhora. Senhor, senhora. Quando você chegar, diz, boss, vai uma água. Você serviu uma água, boss? Vai querer beber alguma coisa enquanto esperamos a comida, boss? Vai querer, etc, etc, boss? Então você está ali sentado, na chicala, cheio de moscas. Mas você está a sentir o boss. Boi de mosca no teu feijão, mas você está a sentir o boss. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele disse, todavia, eu sou aquele que serve. Eu sou o garçom. Não, queiram vocês ser os bosses. Eu sou o que entrega, eu sou aquele que traz a água para beber. Eu sou aquele que traz a cura. Eu sou aquele que multiplica os pães. Eu sou o servo de todos. Vocês podem ser os senhores, mas eu sou aquele que está em pé à procura de alguém que tenha alguma necessidade para eu poder cobrir. Eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que serve. Então ouça o que eu vou falar. A grandeza de Jesus não é o acaso, não. Ele era o filho de Deus. Não. Ele não era só o filho de Deus. E antes, pelo contrário, o fato dele já ser filho de Deus não poderia ser necessário ele passar pelo sacrifício que passou, se colocar na posição que se colocou. Mas ainda assim ele quis nos ensinar que mesmo sendo filhos do Senhor da glória, do Todo-Poderoso, nós precisamos às vezes descer do pedestal de glória e fazer o quê? E servir. Quem é o maior? E a resposta é óbvia. Os que estão à mesa, ele disse, entre vós eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que presta o serviço. Eu sou aquele que aponta o caminho da salvação. Eu sou aquele que cura a sogra de Pedro. Eu sou aquele que liberta o endemoniado. Eu sou o servo. Eu sou o servo. Jesus, esse é Jesus, irmãos. Esse não é o Papa, não é o bispo, não é o apóstolo. Esse não é o profeta, esse não é o pastor. Esse não é o evangelista. Esse não é o reverendo. Hello? Esse é Jesus. Fale para você não falar, esse é Jesus, o que falou isso é Jesus. Fale para alguém, porque a pessoa está cética. Fala para ele, fala, é Jesus, o que falou isso é Jesus. Esse não é o bispo, não, esse não é o apóstolo. Jesus. Quem é esse? Jesus. É que disse, eu sou o que serve. Mas o que é que nós estamos a ver nos nossos dias? Ninguém mais quer ser servo. Ninguém quer entregar o melhor do seu tempo para alguém. Ninguém quer entregar o melhor do seu tempo para alguém. Ninguém quer entregar o melhor das suas horas para alguém. Ninguém quer entregar, e veja, principalmente se não vão me pagar. Uma hora aqui de graça, meia hora, vale quanto? Principalmente se não vão pagar. Porque agora nós percebemos que o dinheiro quase que se tornou o servir com qualidade. Vou falar mais uma vez. Esse não é bispo, esse não é reverendo, não é apóstolo, esse é Jesus. Quem é esse que falou? Jesus. Servo. Nunca se apontou como Deus, nunca se apontou como o maior. Mas nessas conversas ele sempre se assumiu ser o quê? O servo de todos. O servo de todos. A minha questão para nós nessa manhã é: quem é que nós estamos a servir? Qual é a questão nessa manhã? Quem é que nós estamos a servir? E essa questão me leva para o próximo ponto: a quem servir? Semana passada nós falamos sobre honra e eu trouxe aqui algumas categorias de pessoas que nós devemos fazer o quê? Honrar. Nessa manhã eu quero trazer aqui duas categorias, que é a primeira isolada e a última é uma categoria que vai acoplar vários, como é que eu posso dizer? Vários elementos. Então anote aí: a quem servir? Primeiro, a Deus. A quem fazer o quê? A quem servir? Primeiro, a Deus. Segundo, aos homens. Primeiro, nós servimos a Deus. Segundo, nós servimos aos homens. Eu disse que aqui nessa segunda categoria
vai englobar vários elementos. Porque que homens são esses que nós devemos servir? Teu pai, ou teus pais, teus pastores, ou teus líderes espirituais, teus irmãos. E aqui o último elemento que eu vou colocar: a comunidade que você faz parte. E não só. Hello? Eu vi uma matéria ontem, ou antes de ontem, que foi... Na verdade eu vi duas matérias. Uma das matérias eu vi que a Rússia haveria de liberar de forma gratuita uma vacina, se eu não estiver errado, é por cancro ou por câncer para todo mundo. Não sei se vocês viram uma matéria semelhante a essa. Quem viu? É cancro, né? É o quê? É cancro? É verídica, né? Obrigado. Pelo menos alguém, Jesus. Vocês fazem o quê a outra semana? Só ficar no TikTok. Não, o que eles fazem no TikTok é o quê? Trends, né? Havia as trends. Daqui ainda vamos assustar alguém com a trend de alguém. Quem grava trends aqui também? Só para o pastor saber o tipo de ovelhas que eu estou a liderar. E a Cruz Nádia está a gravar trends. Glória a Deus por isso. Por exemplo, eu vi essa informação que eles vão disponibilizar, Jesus Cristo, uma vacina de forma gratuita para todo mundo. E vi uma outra informação que dizia a respeito ao Brasil, que eles descobriram a vacina do câncer de não sei o quê, ou do cancro de não sei o quê. Por que eu estou a contar isso? Porque eu disse, servir a tua comunidade. Imagina se essa vacina foi criada pela Rússia. Existem angolanos que certamente padecem dessas enfermidades, amém ou não amém? Então, o serviço que for gerado pela Rússia vai transcender os limites da comunidade de quem? Dos russos. E vai beneficiar os angolanos e etc, etc. Então, eu oro para que Deus nos dê essa graça de termos angolanos que vão gerar serviços que vão transcender os limites de Angola, do nome de Jesus Cristo. Mas veja o que eu vou falar. Não é só falar amém. Tem que ser ambicioso. Tem que estudar. Tem que investigar. Tem que ter objetivos na vida. Não é só falar amém. Porque isso não é uma coisa só que o céu vai te dar. Porque mesmo que os céus te inspirarem, se nós não nos movemos em direção à inspiração do céu, vai ser o quê? Nulo. Não é só falar amém. Tem que ter objetivos, metas, propósitos. Tem que ter ambições na vida. Hello? Não é só vir na igreja que vai cair com cadeira. Não é só vir na igreja para fazer o quê? Para cair com cadeira. Temos que ser parte da solução, porque nós somos parte do problema. Nós somos parte do problema, temos que ser parte da solução. Então, a quem servir? Servir a Deus, servir aos homens. E aqui nos homens vocês podem abrir um parênteses e colocar aos pais, aos nossos líderes espirituais, aos nossos irmãos e à comunidade que fazemos parte, e não só. Por isso é que eu dei esse exemplo, porque nós podemos criar serviços, serviços de várias ordens que vão transcender o teu bairro, o teu município, a tua província e até mesmo o teu país. Amém? Esse é o grupo de pessoas que nós devemos servir. Mas eu vou focar um pouco mais para não tornar o nosso culto longo, e se calhar numa outra ocasião eu faço uma segunda parte dessa mensagem. Vou focar um pouco mais no serviço a Deus. Amém? Como servir a Deus? Essa é uma questão de extrema importância. Ok, se nós temos que servir a Deus, como é que nós servimos a Deus? Como é que nós podemos servir a Deus? Como é que se faz o quê? Que se serve a Deus? Anote aí. Nós servimos a Deus primeiro servindo a sua obra e a sua agenda. Como é que se serve a Deus? Servindo a sua obra e a sua agenda. Servindo a obra de Deus, servindo a agenda do reino de Deus, servindo ao reino de Deus, porque você não vê Deus, mas você vê as pessoas que estão ligadas à agenda de Deus. Você consegue perceber o que Deus quer que se faça.
E é ali onde você faz o que? Coloca a tua energia e o teu serviço. Então nós servimos a Deus servindo a sua obra e a sua agenda. Nós servimos a Deus, anote aí, com o nosso tempo. Nós servimos a Deus com o quê? Com o nosso tempo. Nós servimos a Deus com os nossos dons e talentos. Vocês lembram-se da parábola dos talentos? Quem se lembra, diga amém. A Bíblia fala que Jesus deu 2 talentos, o Senhor no caso, deu 2 talentos para um talento para outro e 5 talentos para outro, não foi isso? O que tinha 5 multiplicou e passou até quantos? O que tinha 2 multiplicou e passou até quantos? E o que tinha 1 fez o quê? E a Bíblia vai falar que quando o Senhor voltou, disse ele o quê? Servo mau. Servo mau. Lhe foi tirado 1 talento que lhe foi dado. E aqui falo mais uma outra coisa. Deus muitas das vezes coloca coisas nas nossas mãos em função da capacidade que temos para reter. Então, se nós estamos a colher pouco, não é uma questão de que precisamos de colher mais. É uma questão de que precisamos aumentar nossa capacidade. A nossa capacidade para fazer o quê? Para lidar com aquilo que vamos arrecadar. E isso não é só financeiramente. Então, quando há pouca colheita, você e eu temos que parar, estudar, investigar, aumentar nossa capacidade. Porque aquilo que nos trouxe, de onde saímos até aqui, pode já não funcionar, ouça, para onde nós queremos ir. Estou a falar coisas muito importantes nessa manhã. Nos Estados Unidos, essa hora, dólar já. Hello? O que nos trouxe até aqui poderá não funcionar para nos levar aonde nós queremos chegar. Então Deus às vezes coloca coisas nas nossas mãos em função da nossa capacidade. E todos nós precisamos de trabalhar todas as semanas para aumentar a nossa capacidade. Mesmo nesse trabalho que você está, não vai só lá todos os dias no automático. Eu já sei ligar o Excel, já sei fazer planilha. Aumenta um pouco também no conhecimento, porque vais morrer no Excel e na planilha. Para te tirarem do Excel e da planilha, o boss precisa perceber que você consegue fazer o quê? Mais do que o Excel e a planilha. Alguém falou amém lá atrás. Alguém que trabalha com Excel e planilhas, pelos vistos. Hello? Nós servimos a Deus, eu falava com o nosso tempo, com os nossos dons e talentos. Nós servimos a Deus e ao seu reino com as nossas ideias. Nós servimos a Deus, por exemplo, com a nossa influência. Pastor, como assim com a nossa influência? Jesus morreu e Pedro não tinha como chegar às autoridades para pedir o corpo dele. João não tinha como chegar às autoridades para pedir o corpo dele. Mas existia um homem que se chamava o quê? José de Arimateia, que era uma espécie de um governante da altura, que foi falar com Herodes, né? E disse o quê? Esse aqui é o meu mestre, não vai morrer ao relento. Eu quero que me deem o quê? O corpo dele. Se no meio dos discípulos de Jesus não existisse um homem influente, sabe o que aconteceria? O corpo de Jesus ficaria ao relento e seria devorado pelas aves de, como é que se diz? De rapina, é assim que se diz, né? É isso, né? Obrigado. Então você pode servir o reino de Deus com a tua influência. Você pode servir o reino de Deus com o quê? Com a tua influência. Você pode servir o reino de Deus com as tuas ideias. Falei dons, talentos, ideias, influência. Ideias, cara, eu sou bom em administração, eu sou bom em contabilidade, eu sou bom em gestão, eu sou bom em língua portuguesa, eu sou bom em inglês, eu sou bom em pastelaria, eu sou bom em make-up, eu sou bom em design. Como é que eu posso usar esse meu talento? Como é que eu posso usar essa minha habilidade para ser benéfica para o reino de Deus? E uma das coisas que tem muito no reino de Deus são pessoas. Porque Deus não precisa que lhe ensinem a maquiar, mas a tua irmã precisa aprender essa habilidade para ter o negócio dela. Alguém me diga amém? Deus não precisa que lhe ensinem a estucar.
a partir parede. Mas talvez um irmão teu precise dessa habilidade para ter um emprego. Então, se você tem dons, talentos, habilidades, se você tem ideias, como é que eu posso ajudar o reino a avançar? Trazendo A, trazendo B, trazendo C. Fazendo programas dessa natureza no meu campo de atuação, para a minha igreja, para a minha comunidade, para o reino de Deus. E quando fala que o reino de Deus, por exemplo, o Marco esteve aqui, né, e ele abriu uma promoção. Os tickets eram 35 e para as igrejas ele estava a fazer quanto? 13? Eu pensei que era 17. 13. Até assustei. E vou fazer para as igrejas 13 mil. Cada igreja traga 50, 60, 70 pessoas. Vou fazer a 13 mil kwanzas. Isso é o quê? Isso é servir o reino. Porque os da igreja são preguiçosos. Então a ideia qual é? Eles tirar ainda um pouco do raba-xanda, raba-ondas e levá-los para um ambiente que eles vão sonhar. Oh, alguém me diga amém. Quantos jovens estiveram naquele lugar e talvez nunca teriam a oportunidade de ver de longe, por exemplo, o ministro do turismo. E viram de perto, viram, tem barriga, é escuro. Uau, glória a Deus. Mas uma coisa que também puderam ver é o quê? Não, eles são gente como a gente. Isso é o quê? Isso é servir o reino. Eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma conexão, eu tenho uma influência, eu tenho uma possibilidade. Eu vou usar isso para o serviço do reino. E pessoas foram lá e sonharam, e se inspiraram, e se motivaram. Uns só foram, como sempre, pelo... Começa com a letra F. Flex. Então você pode servir ao reino de Deus com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Não, eu sou bom em crochê, eu sou bom em, como é que se chama? Costura, eu sou bom em etc, etc. Não, vou criar um programa e vou trazer isso para o reino. Vou falar com o pastor, vou falar com outros pastores de outras igrejas. Não, eu quero trazer essa formação todos os sábados, todas as quintas, ou no dia que não tem culto e tal e tal. Eu quero ensinar as suas... Porque o reino precisa avançar. O reino precisa fazer o quê? Precisa avançar. Então nós servimos a Deus. Isso é um serviço que você vai estar fazendo para Deus. Porque aquele irmão pode estar desempregado, mas vai aprender uma habilidade graças a quem? Graças a ti. E talvez amanhã ele não precisará ir procurar um emprego, mas pode dar início ao seu próprio negócio. Vou falar mais uma vez, porque um dos principais elementos do reino são as pessoas. São as pessoas. Então o teu talento, as tuas habilidades, as tuas ideias, elas podem ser úteis para o reino de Deus. E ao fazer isso, você vai estar servindo o reino. Estou a falar de pessoas como posso falar da própria igreja. Não, eu falei há pouco tempo de planilhas. Não, eu sou bom em planilhas, eu sou bom em Excel. Vou tentar ver na administração como é que eles funcionam e se eu posso ajudar com uma planilha para controle de A, B, C e D. Vou tentar ver nas finanças como é que eles operam, se eu posso ajudar com uma planilha, com um software de A, B, C e D. Vou tentar ver como é que a escolinha funciona. Eu tenho ali livros, eu tenho ali videoaulas, eu tenho ali A, B, C e D que eu posso sugerir, talvez possa agregar valor no trabalho que já está a ser feito. Não, eu vou ver com os músicos e tal, porque eu sou, não canto, mas eles não sabem, eu sou um grande professor de canto. A Márcia lhe coloco no chinelo, mas eu moro nem meu bebê, não tem nada. Então eu vou falar com eles para ver se eu tiro algumas aulas e começar e tal. Você pode servir a Deus dessa forma, porque ouça, é necessário que todo mundo tenha essa percepção, que nem todos somos pregadores, mas todos podemos pregar. Só que pregamos de várias formas, porque a forma como vestimos também prega. A forma como falamos prega. A forma como nos comportamos prega. Então nós podemos pregar de várias formas. Nós podemos evangelizar de várias formas. Hello? Então nós servimos a Deus. O que o pastor falou primeiro?
com o nosso tempo, não é? Depois falei o quê? Com os nossos dons e talentos. Depois falei o quê? Ideias, influência. E aqui a parte mais importante de todas. Quem sabe? Servimos, é isso aí. Nós servimos a Deus com os nossos dízimos, ofertas, votos, ações de graças. É um dos maiores serviços que eu e você podemos fazer para o avanço do quê? Do reino de Deus. Então, como eu disse, que nós todos podemos pregar, mas de formas diferentes. Temos aqui a história de um homem que foi ter com o Dr. Paul Enenche. E ele é, até hoje, um dos maiores financiadores das suas cruzadas. Quem já viu uma cruzada do Dr. Paul? Só 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8. Os outros andam a assistir o quê? TikTok. Então aqueles que já viram sabem do que eu estou a falar, não é? As cruzadas são enormes, curas e etc, etc, salvação e etc, etc. Esse homem de Deus, ele é um dos maiores financiadores das cruzadas que o Dr. Paul faz. De tal maneira que há vezes que nem tem data, nem tem agenda, e ele já mandou $100 e tal mil, dizendo assim: Daddy, esse valor aqui é para a próxima cruzada. O Dr. Paul conta que uma vez ele fez algo, e o Dr. Paul disse: nossa camarada, porque há pessoas, irmãos, que te constrangem. Vocês lembram, acho que a memória não me falha, é Eliseu, que a mulher fez um quarto para ele. Ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa para essa senhora. Não, essa não pode me dar quarto. E, não, eu tenho que forçar. O Dr. Paul chamou esse indivíduo e perguntou a ele: o que é que você quer que eu faça por ti? E quando ele está falando faça, não está falando no sentido natural, porque nós temos influência também nos céus. E há algumas ações que as pessoas vão desenvolver que tornam os céus mais abertos a nos responderem. Por isso é que Eliseu disse: temos que fazer alguma coisa por essa mulher. Então o Dr. Paul sabia que o que esse homem fez, se eu for falar com Deus, depois disso que ele fez, não tem como os céus o quê? Não me responderem. E ele fala com o homem, pergunta: o que é que você quer que eu faça por ti? Ele disse: não, eu não quero muita coisa. Eu só quero que a cada uma alma que for ganha em cada cruzada que o dedo faz, que Deus acrescente na minha conta. A questão é: eu, Paul Enenche, é que vou pregar. Quem vai pregar? O Dr. Paul. Como é que você está na tua casa e essas almas vão contar como almas que você ganhou? Simples, porque o dinheiro para fazer aquele evento fui eu que dei. Você vai ser o que vai gritar, mas eu vou ser o que vai pagar o material para você gritar. Então, quando Deus tiver que dizer: a Joaquina se salvou graças ao Paul, vai ter que dizer: se salvou graças ao Paul e ao Joaquim. Porque se ele não tivesse dado, não que isso não aconteça, mas por exemplo, porque ele foi o canal pelo qual essa cruzada foi o quê? Financiada. Então, uma das formas mais lindas e importantes de servirmos a Deus é por meio das nossas finanças. Dízimos, ofertas, votos, ações de graças, etc, etc. É por meio do lado material. Existem pessoas que dão terrenos para igrejas, que dão bens para igrejas, que dão casas para igrejas, que dão carros para igrejas, que dão ações em empresas para a igreja se tornar um pouco mais autossuficiente financeiramente. Essa é uma forma de nós fazermos o quê? Servimos a Deus. Essa é uma forma de nós fazermos o quê? Servimos o reino de Deus. Vocês ouviram algum amém agora? Eu pensei que eu ia ouvir algum amém. Mas por que o dinheiro mexe assim conosco?
ouça o que eu vou falar. Toda vez que na igreja se fala de dinheiro e o teu coração se fecha, você está sob a influência de mamon. Porque ninguém está te pedindo nada, só estamos a pregar, só estamos a ensinar. Você pode servir a Deus com os teus dons, as tuas ideias, os teus talentos. Amém. Falei que você serve a Deus com dinheiro, ninguém falou amém. Cuidado, não deixa mamon ser o dono do teu coração. Hello? E nós nunca vamos parar de pregar sobre isso, porque essa é a verdade. Ou o pastor é que tem que continuar a pagar as coisas da igreja? Ah, só uma pessoa que falou, não, os outros acham que o pastor tem que continuar a pagar. Porque Paulo disse, o que vocês ouviram e me viram fazer. Porque Paulo não era alguém que falava somente, mas era alguém que fazia, de tal maneira que a Bíblia fala que houve uma temporada que Paulo e alguns discípulos que com ele cooperavam no ministério faziam tendas para poder vender, para ajudar a sustentar o ministério. E Paulo disse, aquele que não trabalhou, não come. E vocês provavelmente já ouviram essa frase assim, de forma como um adágio popular: quem não trabalha não come. Essa frase é de Paulo. Ele disse, aqueles que não tiverem trabalhado não vão comer. Então Paulo não só às vezes requeria, como algumas vezes meteu a mão na massa para gerar encame para a missão que ele tinha. Porque finanças é uma das formas de nós fazemos o quê? De nós servirmos a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Nós falamos de pessoas, aqui eu vou falar de um outro elemento. Nós servimos a Deus também servindo aos seus servos e aos seus ungidos. Ninguém falou amém? Nós servimos a Deus servindo as pessoas que Deus colocou diante de nós. Por exemplo, há pouco tempo nós fizemos o de homem para homem, não é? E graças a Deus, dessa vez, nós tivemos uma jornada abençoada de comunicação social. O pastor tem vindo para rádios e televisões. Alguns de vocês certamente que devem ter visto e acompanhado, tanto pelas cadeias como pelas nossas redes sociais. Eu fui para rádios, fui para televisões e etc, etc. E para fazer esse trabalho, eu não o fiz sozinho. Eu tive pessoas que estavam nos bastidores a fazer captação de como é que se diz? De quê? Não estou chegando nessa parte. A captação dos lugares, não sei como é que expressão usar. Ou seja, tive pessoas a usarem o contacto delas ou deles para nós conseguirmos ir para esses lugares. Para as televisões, rádios, etc, etc. A irmã Amélia, a irmã Jário, o irmão Wilson, a irmã Rosa, que não está aqui hoje. Foram as pessoas praticamente que conseguiram fazer agendas para nós, né? Essas 4 pessoas, né? É isso, né? Ou houveram mais pessoas que ajudaram-nos a captar? Em princípio foram essas 4, né? Ok. Em princípio essas 4 pessoas usaram os seus contactos, influências e etc, etc, para nós conseguirmos ir para esses lugares. Esse serviço que eles estavam a prestar, aparentemente era para o pastor ir. Mas o que eu estava aí lá a falar não era sobre mim. Era sobre Deus e sobre o reino. Então, parecia que eles estavam a servir a mim e a minha agenda, mas só que eles, ao me servirem a mim e a minha agenda, eles estavam a servir a quem? A Deus. Agora vou para a parte da captação. Todos os dias que eu fui para esses lugares, à exceção de um dia, que foi aqui na Rádio Metodista, acho, eu fui com pessoas. Essas pessoas saíam das suas casas. Eu vou já falar o nome dela, que é para ela depois não fazer confusão. A Dorcas, ela ia comigo. A Esther também foi. O irmão Wilson também foi. Todos os dias que eu fosse para a rádio, para a televisão, esses indivíduos vinham comigo para me levar, para filmar, para editar, para captar, para fazer ajuda com a produção, etc, etc. Então, quem os visse, a primeira impressão que teria é que eles estavam a fazer o quê? A servir a mim. Só que ao servirem a mim, eles estão a servir a Deus. Porque o trabalho que eu faço não é para mim, não é sobre mim, é sobre Deus. Então você serve a Deus também, servindo aos servos de Deus.
Ei, mas vocês vieram mesmo com o pastor? Vocês estão mesmo a andar com o pastor? Vocês não viram que filmar o pastor? Sim, mas é a forma deles servirem a Deus também. É a forma deles fazerem o quê? Deles servirem a Deus. Você serve a Deus servindo as autoridades espirituais que Deus coloca dentro de ti, ou acima, ou à frente de ti. E esse serviço é prestado de várias formas. Jesus falou do garçom que fica em pé para entregar. Quando vocês me dão um carro, por exemplo, aquele Rolls Royce que eu vim com ele hoje, que vocês me deram, aquele é uma forma de quê? De servir. A Diaconisa tem alguma coisa contra o meu carro? Porque todo mundo falou amém e sorriu, menos a Diaconisa. Eu repreendo o espírito de inveja nessa sala. Ok. Vamos continuar por conta do tempo. Jesus. Benefícios de servir a Deus. E aqui eu fecho. Eu queria falar mais coisas, mas tenho que fechar em 15 minutos. Alguém diga amém. Que Deus me ajude. Benefícios de servir a Deus. O primeiro benefício de servir a Deus, e isso é algo que nós temos que ter na nossa consciência quando nos relacionamos com Ele, amados no Senhor, é que Deus, Ele é recompensador daqueles que os servem. Hebreus capítulo número 11, se a memória não me falha, o versículo 6 diz que é importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam e saibam que Ele é galardoador daqueles que fazem o quê? Daqueles que o buscam. Deus é galardoador, recompensador. Deus dá um galardão, Deus dá uma recompensa àqueles que o servem. Então, quando nós servimos a Deus de várias formas que o pastor elencou aqui e de outras formas que não elenquei, toda vez que nós o fazemos, nós devemos fazer, desculpa, e Jesus também apresenta-nos isso nos evangelhos que acabamos de ler, nós devemos ter a consciência de que há um galardão da parte do Senhor que faz o quê? Que vai transbordar sobre nós. Hello? Só que é fundamental percebermos, amados no Senhor, que a recompensa de Deus começa lá em cima, vem para aqui para a terra, mas também não acaba aqui. É assim que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, anotem aí, não precisamos ler, 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 19, ele vai dizer que se cremos em Deus só para essa vida, ou só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Então, o galardão do Senhor não diz respeito só a, por exemplo, Deus te curar. O galardão do Senhor não diz respeito só a Deus te dar marido, te dar filho, te dar casamento, prosperar o teu negócio, prosperar a tua empresa, te proteger das agendas do mal e etc. O galardão do Senhor tem a ver também com a coroa de glória, porque o Paulo nos traz uma revelação de que há uma coroa de glória à nossa disposição quando nós somos recebidos no céu. Jesus disse: eu vou para o meu Pai e prepararei várias moradas. E uma das coisas que eu descobri, amados no Senhor, enquanto estudo durante esses anos todos, é que mesmo nos céus, os homens que lá estão, eles são agrupados em categorias. A categoria do quindito, que só fica na igreja, nunca será igual à categoria de Abraão. De tal maneira que a Bíblia fala que há uma parte que alguns entendem que é do acesso ao céu, que se chama o seio do Abraão. É tipo um resort que pertence só a Abraão, e só entra lá quem Abraão quiser, quem Abraão convidou. Hello? Você vai ver que os homens, eles são tão em categorias, que quando Jesus sobe ao monte para orar, Deus enviou só 2 homens para virem lhe visitar. Quem sabe quem eram? Elias e Moisés. Mas se eu estava lá, Elias e Moisés, não, é que mesmo salvos, mesmo na glória, o lugar em que estamos posicionados nos céus são diferentes. A irmã Mônica, que só vem mesmo na igreja, amém, aleluia. Não, ela não pode pensar que vai ter seio também lá, que vai ter V8 ou T8, vai ter uma suíte, e ela se sinta, como é que se diz? Satisfeita. Então, veja aí, os homens têm níveis diferentes nos céus. Paulo fala de uma coroa. E a questão é, será que todos nós teremos acesso a essa coroa? A outra coisa que vocês vão descobrir sobre coroas é que as coroas, elas têm pesos diferentes. Elas têm
minerais diferentes, elas têm vários elementos diferentes. E essa diferenciação que se faz nas coroas, ela é feita de forma intencional, porque a coroa de um príncipe nunca poderá ser mais cara do que a coroa da rainha. Porque há uma distinção. E essa distinção nos é dada, amados no Senhor, também pelo impacto que nós geramos aonde? No reino e para o reino. Então o galardão e a recompensa do Senhor transcende a dimensão da terra. Há um galardão que nos visita aqui, mas há um galardão que nós só vamos receber, quando acedemos à glória de Deus. Então se você crê em Deus só por essa vida, a Bíblia fala que você é o quê? O mais miserável de todos. Porque existem benesses que estão ligadas à terra, mas existem outras benesses ligadas ao que fazemos aqui na terra, que estão à nossa espera onde? Na glória do eterno Deus. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Então vamos lá. Segundo benefício de servir a Deus, Êxodo capítulo número 23. Bem rápido, aqui vamos ter mesmo que voar. Êxodo 23 25. Êxodo 23, 25. Quem estiver aí na Bíblia tem que ser mesmo rápido. Já lá estamos? O primeiro benefício que nós vimos é que Deus é... Dê um microfone, filha, lê. Dê um microfone na irmã. Senão não vamos sair daqui hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Já tem? E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. 26. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror. Cumprirei só, 27 só. Veja aí, segundo ponto. Pode sentar, filha. Primeiro ponto, nós vimos que a primeira recompensa de servir, que ele é recompensador, galardoador, né? O recompensador. O segundo benefício de servir a Deus tem a ver com servir a Deus gera frutificação e resultados. Vocês podem colocar aí. Servir a Deus gera frutificação e resultados. No versículo 25, vamos lá? 25. Diz assim: servireis ao Senhor e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele fará o que? Abençoará o vosso pão e a vossa água. Resultados, frutificação. No versículo 26 ele vai dizer: não vai existir mulher estéril no vosso meio. Mas qual é a condicionante? Servir ao Senhor vosso Deus. Fartura, prosperidade, recursos, resultados. Servir ao Senhor vosso Deus. Mas não se esqueçam do princípio que o pastor trouxe aqui no princípio. Desculpem, no início do culto. Não é só sobre servir, é sobre a qualidade do quê? Do serviço que você presta. Oh, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Salmos 103, ainda dentro desse versículo, Salmos 103, bem rápido, filha, vamos lá. Salmos 103, 2, 5. Veja aí esse benefício das bênçãos do Senhor que repousam sobre nós como consequência de servirmos. Que Deus é esse que nós servimos? 103, 2. 103, 2. Assim diz a palavra do Senhor. Veja aí. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Um dos benefícios de servir ao Senhor: perdão das nossas iniquidades, e sara todas as tuas cura das nossas enfermidades, quem redima a tua vida, redenção da nossa vida da perdição, e te coroa de benignidade, promoção, exaltação e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, prosperidade, frutificação, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. De sorte que a tua mocidade se renova. Aqui está a falar de longevidade. Não só de longevidade, viver longos anos, mas viver fresco. Servir ao Senhor. Volte lá novamente ao 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redima a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ou seja, se você for... Obrigado, pode sentar. Se você for falar com um milionário,
e ele te disser assim: não, eu não preciso de Deus, porque eu tenho dinheiro. Nesse versículo, provavelmente na vida de qualquer ser humano, você vai encontrar mais do que duas coisas que ele precisa. Se ele tiver dinheiro, ou ele ou alguém ligado a ele está enfermo. Se ele tiver dinheiro, ele vai precisar da misericórdia de Deus. Se ele tiver dinheiro, ele vai precisar de longevidade. Veja, não é porque às vezes você vê pessoas que têm 60 anos, mas nós aqui já estamos a lhe chamar avó. Mas você tem no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas têm 60 anos e estão a namorar com jovens de 32. Ainda são novinhas, ainda são frescas. Hello? A Bíblia fala que Moisés chegou aos 120 e os olhos estavam bons, com vigor, com força. Só morreu porque Deus lhe matou. O cara ainda estava fresco. Por que isso aconteceu com Moisés? Porque esse é um dos benefícios de quê? De servir ao Senhor. Porque uma das coisas que eu descobri, amados no Senhor, e vocês vão concordar comigo, é que quanto mais dinheiro você tem, mais você quer viver. Quantas histórias de ricos estáveis nós ouvimos que se suicidaram? Os pobres que se atiram da ponte são bués. Mas vocês têm que estudar isso que eu estou a falar, está provado. Vão investigar. ChatGPT não é só para fazer cábula na escola. Vão investigar. As pessoas que mais tiram a vida deles são os pobres. Cortar pulso, corda na garganta, se atirar à frente do comboio, se jogar da ponte, é o sofrimento. O rico, ele quer viver mais para desfrutar o que ele produziu e tem. Quando você lhe apresentar esse versículo e ele descobrir que você pode ter dinheiro, mas longevidade, saúde, o meu Deus é que te vai dar, ele vai querer o teu Deus. Olha, o multimilionário Wesley Campbell atirou-se da ponte. Nunca ouvimos essa notícia. Nunca ouvimos essa notícia. Quem já ouviu? Nunca ouvimos. Porque quanto mais resultados você tem, mais você deseja viver para desfrutar daquilo que você produziu. E esses são uns dos benefícios de fazer o quê? De servir a Deus. Jó capítulo número 36, versículo do número 11. Vamos lá. Jó 36, 11. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bens e os seus anos em delícias. Esse é o terceiro ponto. O terceiro benefício de servirmos a Deus é: Deus conserva a prosperidade daqueles que o servem. Se ouvirem e o servirem, acabarão o quê? Os seus dias em bem e os seus anos em delícias. O terceiro benefício de servirmos a Deus é a conservação, porque veja aí, Deus tem interesse na prosperidade daqueles que fazem o quê? Daqueles que o servem. Quarto ponto, vamos lá, filha, Salmos 37, 25. Salmos 37, 25. Já estou mesmo a fechar, podem ficar descansados. Assim diz a palavra do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem. Só 25, filha, desculpa. Só 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem é esse cara que estava a falar isso? Alguém que deu a sua vida fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Deus tem interesse na prosperidade daqueles que o servem. Último ponto, e vamos fechar aqui. Último benefício de servirmos ao Senhor é a libertação dos seus servos devotos. Deus sempre vai se levantar, estrela, para libertar aqueles que o servem de forma devota. Êxodo, bem rápido, capítulo número 8. Êxodo, capítulo número 8, versículo número 1. O que está escrito? Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor,
Deixa ir o meu povo para que me sirva. Assim diz o Senhor. Faça o quê, filha? Pode sentar. Fazer o quê? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Ouça aí. Se o propósito da tua libertação é para adorar e servir ao Senhor, Deus vai estender as mãos dele para te libertar. A razão pela qual Deus estava a tirar o povo do cativeiro não era para sambarem e para esfregar na cara das inimigas. Não. Era para o servirem. Ouça, vou falar mais uma vez. Se o propósito da tua libertação é para ser livre, adorar ao Senhor, Deus vai te livrar desse cativeiro. E nenhum faraó pode te prender no cativeiro da pobreza, se você quer ser livre para adorar o Senhor com as tuas finanças. Nenhum faraó pode te prender no cativeiro da doença, se você quer ser livre para ter saúde e vigor para adorar o Senhor com a tua vida. Nenhum faraó pode te prender no cativeiro do solteirismo, se você quer ter o teu emocional estável para adorar o teu Senhor. Eu vou falar mais uma vez nessa manhã. Se o é para adorar o Senhor, não há mão de faraó, não há altar satânico, não há maldição das trevas que vai continuar a reter a tua vida na escravidão e nesse cativeiro. Se o propósito da tua vida é adorar o Senhor, o Deus que tirou Israel do cativeiro do Egito, Ele vai se levantar em teu favor e Ele vai te colocar na terra da abundância, na terra da fartura, na terra do gozo, na terra da alegria e na terra da celebração. Porque veja, eu costumo sempre falar nessa igreja, Deus nunca vai trazer nenhum resultado, pelo menos no interesse dele, que venham para as nossas vidas, chance, resultados que vão nos afastar da presença dele. Deus quer sempre ganhar quando você ganha. Deus quer sempre ganhar quando você é promovido. Deus quer sempre ganhar quando você é beneficiado. Quando tu vai falar de promoção, não tu vai falar só no segmento profissional, tu vai falar de algo que começa a correr bem na tua vida. E algumas vezes há cativeiros que duram, algumas vezes por conta do tempo e do propósito apontado, porque Deus tem coisas que nos falou em 2020 que nós só vamos viver em 2030. Está assim na agenda dele. Por isso é que eu disse que às vezes o mais importante é perguntarmos ao Senhor o que é que temos de fazer para viver aquilo que Ele falou. Porque às vezes nós estamos a orar para coisas que lá na agenda dele é 2030 que Ele vai liberar. A profecia só veio com uma informação para você saber que Deus tem isso contigo. Só que aquilo não estava apontado para esse tempo presente. A outra razão pela qual algumas libertações não acontecem é porque você não está a lhe servir. Há resultados que não estão a vir na nossa vida porque nós não estamos a servi-lo e porque nós não estamos a servi-lo bem. Imagina uma coisa, se sem nada você já é relaxado, imagina com tudo. Você não tem nada para fazer da tua vida, preguiçoso, relaxado, não entrega como tem que entregar, não serve como tem que servir, não está disposto para nada, para ninguém, não ajuda por nada, reclama por tudo e por nada. Deus vai te promover para quê? Daqui a nada você vai ser como Adão, que vai dizer: a mulher que me destes, esse carro que você me deu é que está me tirando da tua presença. Agora me promoveste, sou diretor. Eu quando não era diretor vinha, agora que sou diretor não consigo vir orar. Eu não era empresário de sucesso, agora várias vezes nessa igreja, eu às vezes me surpreendo com a facilidade, Fernando, que as pessoas têm de me dar algumas respostas. Estou muito ocupado com o trabalho. Mas você estava desempregado, querias esse trabalho, Deus te deu esse trabalho, e agora você está a dizer a Deus que o trabalho que Ele te deu é que está te impedindo de até domingo vir sentar na tua congregação, ouvir a palavra, levantar as mãos e adorar o nome dEle. É por isso que às vezes algumas quando caem, eu não lhes recebo. Falei já. Quando caem, e às vezes as recebo. Pai, eu fiquei desempregada, a porta fechou mais, o diabo me sentou. Oh, minha filha, o diabo te sentou, está amarrado esse diabo. Mas no final, quando terminamos o gabinete, eu não levo nada no trono da graça do Senhor.
Porque há vezes que eu percebo que aquilo que você está chamando de ataque do diabo é a mão de Deus. Então eu deixo Deus te cozinhar mesmo. Você com teu Deus vão se resolver. O Satanás fechou mais, atacou mais e me fez mais. E esse Satanás e está contra mim. Fica com Satanás. Para você aprender às vezes a servir. Porque há coisas, ouça, há vezes que eu sei. E às vezes quando eu sei, percebo que não há nada que a minha intercessão vai fazer, que é o próprio Deus às vezes a tratar aquela pessoa, para trazer algum despertamento. Não, eu estou muito apertado com o negócio, eu estou muitos contratos. Deus vai dar bom, vai perceber uma coisa. Mas se o propósito da tua libertação for para ir adorá-lo, não há altar da família que vai impedir a tua projeção. Não há maldição que vai impedir a tua projeção. Ouça, não há homem que vai impedir a tua libertação. Eu vou falar mais uma vez. Se o propósito da tua libertação é para adorar o nome dele, é para o nome dele ser glorificado, não há espírito, não há homem, não há circunstância, não há diagnóstico médico que vai impedir que a tua libertação se efetive. Se você está aqui nessa manhã e diz assim: pastor, eu preciso crescer nesse segmento, eu preciso ser liberto nesse segmento, eu preciso avançar nesse segmento, eu vim trazer uma fórmula dos céus. Sirva ao Senhor, adore ao Senhor da melhor forma, entrega o teu melhor, seja intelecto, seja finança, seja dom, seja habilidade, seja tempo. Entrega o teu melhor para o teu Deus e você vai ver que o Deus que tirou Israel do cativeiro vai te tirar de qualquer cadeia, atraso ou prisão que você se encontra. Se você acredita nesse poder de Deus para fazer isso em tua vida, me dá um amém bem forte nessa manhã e celebra o nome dele. Coloque-se em pé no nome de Jesus.